Tenho certeza que te chamou a atenção para esse vídeo foi o tema inteligência alienígena. RH versus inteligência alienígena. Como nós podemos sobreviver às previsões de Harari? Quem é Harari? Você conhece? Nós vamos falar sobre ele. É Yuval Noah Harari, talvez um dos pensadores mais importantes dos nossos tempos. Ele é escritor, ele é filósofo, ele é historiador, ele tem alguns livros aí muito interessantes que nós vamos citar daqui a pouquinho para você conhecer. E ele traz, nós vamos trazer, na verdade, nesse vídeo, três grandes insights dele que nos alertam sobre essa inteligência alienígena que ele cita. Ele diz que nós estamos permitindo que uma inteligência alienígena entre em nossas organizações e nós estamos permitindo que essa inteligência tome decisões, que ela decida contratação, decida demissão, decida fechamento de negócios, decida preços, decida estratégias e uma série de questões. Quem é, afinal, essa inteligência alienígena? Não é uma inteligência que vem de outro planeta, não é uma inteligência que vem de fora da Terra, e sim a inteligência artificial. Por que Harari chama de alienígena? Porque ela não é humana. Ela não é compreendida totalmente por nós. Hoje, nós podemos dizer que são raríssimas as pessoas no mundo que entendem exatamente como a inteligência artificial funciona. E esse é o nosso tema desse vídeo. Bem-vindo, então, a mais um vídeo do nosso canal Um Engenheiro no RH. Não esquece, antes da gente entrar no tema, de deixar seu like nesse vídeo. Deixe também comentários, sugestões de temas que você gostaria de ver aqui no nosso canal. E muito importante, se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se, porque é isso que nos ajuda a continuar crescendo. Bem, antes da gente começar a falar dos insights, vamos entrar um pouquinho nas obras do Yuval Harari. Ele tem três livros que eu acho que todo mundo deveria conhecer, todo mundo que se interessa por esse tema da evolução humana, de como nós chegamos na inteligência artificial e que a gente vai passar daqui para frente, vale a pena você conhecer. O primeiro deles é o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, onde o Harari fala desde o nascimento, do surgimento do Homo sapiens, até o domínio do planeta pelo homem. Ele explica esse domínio do homem no planeta pela capacidade de viver em grupos, pela capacidade de gerar mitos, gerar conhecimento. E divide a evolução humana em três grandes eras. Uma era cognitiva, que é quando as pessoas começaram a pensar, uma era agrícola, foi muito importante, que passou-se a não mais depender da espontaneidade da natureza para sobreviver, você podia plantar e gerar seu próprio alimento. E por último, uma revolução científica, que foi quando se começou a criar conhecimento sobre todas as coisas. Esse livro Sapiens é muito interessante, vale a pena. Outro livro que eu queria citar, do Harari, é o Homo Deus. Nesse livro, o Harari explora os futuros da humanidade. Como é que nós podemos trabalhar para evitar doenças, guerras, catástrofes naturais e outras questões, utilizando o conhecimento acumulado até hoje? Como é que nós vamos também sobreviver à tecnologia que nós mesmos criamos? Aqui nesse livro ele começa a trazer um pouquinho dos perigos da inteligência artificial, que são esses alertas que a gente vai trazer mais adiante aqui nesse vídeo. E ainda nesse livro ele analisa riscos éticos e prevê o surgimento do que ele chama de Homo Deus, uma inteligência que vai superar a nossa inteligência e vai ser cultuada como eram os deuses na antiguidade. Vale a pena você conhecer esse livro, vai te trazer muitos insights bacanas. E por último, o livro Nexus, que é o mais novo do Harari, que fala da história das redes de informação. Desde a Idade da Pedra, quando a gente se comunicava lá na antiguidade, até hoje, com as redes de altíssima capacidade e a inteligência artificial. E o que o Harari coloca é que essas redes, com a sua eficiência, elas podem ser utilizadas para o bem ou para o mal. E aí ele traz também alguns alertas. Esse livro Nexus vale a pena você conhecer, e eu diria, se você for escolher um para ler do Harari, comece pelo Nexus. Apesar de ser o mais novo, é o que abrange mais essas questões que nós vamos tratar aqui nesse vídeo. E o primeiro dos três insights que eu quero trazer aqui é o fantasma da classe inútil e a responsabilidade do RH. O que é a classe inútil? Nós falamos aqui já, inclusive em vídeos anteriores, sobre futuro do trabalho e outras questões, da necessidade de nós prepararmos pessoas para trabalhar com a tecnologia, que pode
existir uma classe muito grande, uma quantidade muito grande de pessoas que serão desempregadas se não forem adequadamente preparadas e qualificadas. Só que o Harari aqui vai mais a fundo, ele põe realmente o dedo na ferida. Ele fala que as pessoas não serão apenas desempregadas, elas serão inempregáveis, ou seja, não vai ter forma de empregar essas pessoas. Seria realmente uma classe inútil. E a gente já está vendo isso hoje. Já tem profissões sendo substituídas e as pessoas estão correndo para se preparar para encontrar outros caminhos. O que ele diz é que no futuro muito próximo, se as empresas continuarem a automatizar somente para cortar custos, elas estarão contribuindo para a criação dessa classe inútil de pessoas. Um alerta muito grande. E a responsabilidade do RH está aí, como ele diz, em parar de treinar as pessoas apenas em ferramentas que são rapidamente obsoletas, ou seja, a pessoa aprende uma coisa hoje que não vale mais nada amanhã, e ela corre o risco de entrar nessa classe inútil. É ensinar as pessoas a aprender, ensinar a desenvolver skills e capacidades onde ela esteja sempre pronta para as novidades. É simples? Não é simples, mas é algo que a gente tem que começar a pensar. A criação dessa classe inútil, o surgimento, na verdade, dessa classe inútil é um risco muito grande social no mundo todo. Então, esse é o primeiro alerta do Harari. E o segundo insight, que eu acho que é o mais assustador de todos, depois deixa aí sua opinião, se você achou esse segundo mais assustador, é a questão dos humanos serem hackeados por essa inteligência alienígena. O que o Harari diz é que os algoritmos estão se desenvolvendo e eles começam a analisar coisas como os nossos sentimentos, nossos desejos, e eles passam a entender profundamente das pessoas. A partir do momento que eles têm uma visão das pessoas melhor que muitos humanos, eles passam a hackear essa capacidade humana de entender as outras pessoas. Meio complexo, mas assustador. Parece coisa aí de Black Mirror, de seriados de televisão futuristas que nos procuram alertar para questões que eventualmente parecem impossíveis de surgir, mas ele coloca isso já como uma realidade que está acontecendo. Quando se falava há alguns anos atrás que a criatividade humana, que a questão da inspiração, a questão de nós trazermos o lado humano para as atividades evitaria que a inteligência artificial tomasse conta disso, ele coloca aqui um risco. A inteligência artificial está chegando num nível que ela vai começar a entender tudo aquilo que a gente pretende fazer e tudo aquilo que a gente pode fazer, inclusive simular algum tipo de criatividade. E o risco que ele coloca aqui, o alerta para o RH, é que o RH tem que trabalhar ainda as questões de decisão humanas. Por exemplo, ele fala de algo muito simples: contratação de pessoas numa organização. Se a IA vai decidir quem tem o melhor perfil, ela começa a trazer pessoas que ela entende que serão melhores para aquilo que ela desenhou como um desejo daquelas pessoas que ela está servindo ali. Mas isso é verdade? Então, deixar com que esse arbítrio, ou seja, essa decisão, por exemplo, da contratação, e aí, claro, a gente pode expandir para várias outras decisões, sejam tomadas por humanos, não delegar 100% dessas decisões para uma inteligência artificial. E há uma tendência já, né? Já existem algumas pessoas que se sentem melhor interagindo com inteligências artificiais do que com outros humanos. E a tendência é que isso se amplie. Se a IA for capaz de entender os sentimentos humanos, dar, por exemplo, conselhos como um psicólogo, como até diria um psiquiatra, isso é um risco muito grande, é um dilema ético. Até que ponto eu posso delegar essas questões de sentimentos e decisões que as pessoas vão tomar depois de uma conversa a uma inteligência que a gente desconhece 100% como ela funciona, a chamada inteligência alienígena. Nós falamos aqui há pouco tempo de alguns casos interessantes quando a inteligência artificial superou os limites. Foram experimentos feitos pelas empresas que criam inteligências artificiais que mostraram que algumas decisões ainda precisam ficar na mão de pessoas. Dá uma olhadinha se você não viu, estou deixando o card do vídeo aí. Lá a gente tem, por exemplo, um caso de comércio eletrônico, um caso Claudius, que foi feito pela Anthropic, dona da inteligência artificial Claude. Ela criou ali um gerente de uma loja, você vai ver isso em mais detalhes no vídeo, para gerenciar todas as funções da loja e tomar decisões
de compra, venda, preços e uma série de coisas. E essa IA alucinou, ela começou a fazer algumas coisas como se ela fosse uma pessoa de verdade, foi um dos pontos, e outras questões também, ela levou a loja a um prejuízo. Então, na conclusão desse caso, né, os próprios desenvolvedores de inteligência artificial disseram: "Não, algumas decisões precisam ainda ficar na mão de pessoas". Mas esse ainda vai até quando? Esse é o grande risco, e é esse o alerta do Harari nesse segundo insight que eu trouxe. E a recomendação do Harari aqui é que o RH tem que se manter como guardião da ética da empresa. Até que ponto, né, nós podemos permitir que comportamentos das pessoas sejam influenciados 100% com base em dados? Eu acho que usar dados para você ajudar as pessoas a entenderem o que elas devem fazer, o que elas precisam mudar, por exemplo, é fundamental. Mas você não pode tomar 100% dessas decisões comportamentais baseado em dados. Aliás, falando em dados, isso nos leva para o terceiro insight do Harari. E nesse terceiro insight, Harari nos alerta para o surgimento do dataísmo. O que é o dataísmo? Uma religião corporativa onde os dados serão vistos como um ser supremo, que mandam em tudo, que sabem tudo e nos controlam. É uma crença em que as pessoas cegamente acreditam que se isso os dados dizem, então está correto, sem nenhum tipo de interpretação, sem nenhum tipo de contestação. Como nós falamos, Harari é um historiador, ele estudou religiões e crenças da antiguidade e sabe como essas crenças se criam e transformam o pensamento das pessoas. E esse alerta dele da crença de que os dados são supremos e tudo tem que ser feito de acordo com o que eles dizem, é um dos maiores riscos que nós sofreremos, segundo Harari, num futuro muito próximo. Ele fala do risco da perda do nosso julgamento, da perda da nossa capacidade, inclusive, de julgar eticamente ou moralmente algumas situações, porque nós deixamos essas decisões com base nos algoritmos, com base 100% nos dados. Ou seja, se, né, o algoritmo está dizendo que é assim. Não vou contestar se isso é ético, não vou contestar se isso tem uma questão moral envolvida, não vou contestar nada disso. Simplesmente vou seguir. Esse é o risco desse dataísmo. E o que o Harari sugere é que a gente faça uma auditoria desses algoritmos. Os algoritmos estão trazendo dados com vieses, sem vieses, como está a questão ética, como está a questão moral, tudo isso tem que ser auditado por humanos, para que a gente não chegue nessa situação de fazer 100% o que os dados dizem, sem contestação. Em resumo, o Harari não é fatalista. Ele diz que o futuro não está decidido, mas se nós deixarmos essa inteligência alienígena entrar nas empresas, nós teremos sim uma classe inútil. Nós teremos sim humanos hackeados pela inteligência artificial. E nós teremos sim pessoas que vão entender que dados são um ente supremo que precisa ser respeitado, não pode ser contestado. O que ele coloca é que RH e todos que cuidam de gestão de pessoas têm que trazer de volta as questões humanas, tem que limitar as decisões dos algoritmos, tem que entender exatamente no que os algoritmos estão se baseando para tomar essas decisões e se elas estão de acordo com as nossas questões éticas, com as nossas questões morais, com as questões de respeito às condições humanas e também dando oportunidade para que as pessoas possam trabalhar com essa tecnologia. E você? Você profissional, você líder, você empresário, você profissional de RH, você está preparado para ser o guardião dessas questões humanas? Ou nós vamos deixar o algoritmo tomar conta de todas as nossas atividades? Bem, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, trazendo esses insights do Harari. Nós vamos procurar trazer mais insights dele. Realmente ele tem um volume de informações muito grande nos livros. De novo, recomendo, dê uma olhadinha nos livros. Aí na descrição do vídeo eu estou deixando links para a coleção de livros aí do Harari, lá na Amazon, para você achar facilmente. Dá uma olhadinha. E não esquece, deixa aí seu like nesse vídeo. Deixe sugestões de temas que você gostaria de ver no nosso canal e, muito importante, se você não for inscrito, inscreva-se para nos ajudar a continuar crescendo. Muito obrigado e até um próximo vídeo.